Olá a todos, estamos iniciando mais um momento de formação no curso de hábitos de vida, de bem viver, do espaço bem viver, e hoje nós continuaremos nossas aulas anteriores. Já falamos nas aulas passadas de substâncias inorgânicas, água, sais minerais, as suas funções no organismo, suas funções metabólicas. Falamos também das substâncias orgânicas, os grupos, que são vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E a gente já falou das vitaminas na aula anterior. E hoje nós teremos os outros assuntos. A gente vai falar agora de carboidratos. Carboidratos são chamados de glicídios, ou hidratos de carbono, ou simplesmente de açúcares, tá? Os carboidratos, esses açúcares, se eles são encontrados na forma simples, ou seja, na menor molécula possível, na forma de glicose, na forma de galactose e na forma de frutose. Esses três açúcares, eles podem se combinar e formar cadeias de açúcares maiores. Tá? Por exemplo, se a glicose se combinar com outra glicose, aí eu passo a ter um disacarídeo chamado de maltose. Tá? Se a glicose se combinar com a galactose, eu passo a ter um disacarídeo chamado de lactose, que é o açúcar do leite. E se a glicose se combinar com a frutose, eu passo a ter a sacarose, que seria o açúcar da cana, tá bom? Então, esses disacarídeos podem se combinar com outros outros disacarídeos ou oligosacarídeos, que é poucos açúcares, e formar cadeias enormes, cadeias complexas, chamadas de polissacarídeos. Esses polissacarídeos, eles tanto têm função energética, como também eles têm função estrutural, tá? No reino animal e vegetal, existem dois polissacarídeos que são de reserva, energéticos, e dois polissacarídeos que são estruturais. Então, quando eu falo de reserva, o polissacarídeo de reserva animal é o glicogênio, enquanto o polissacarídeo de reserva vegetal é o amido. Então, você já vê naquela amido de milho, né? Então, esses amidos, quando eu falo de amido, eu estou falando de um açúcar de reserva vegetal. Enquanto o glicogênio, que é o açúcar de reserva de nós, seres humanos, ele é armazenado nos músculos e no fígado. Tá bom? Então, quando a gente é necessitado, né, energia, o glucagon vai lá, é liberado pelo pâncreas e faz com que o glicogênio caia na corrente sanguínea para poder liberar a glicose, para que nós tenhamos energias para as atividades diárias, tá? Então, esses são os polissacarídeos de reserva, tanto animal como vegetal. O animal, o glicogênio, e o amido sendo o vegetal. Existem também os polissacarídeos que são estruturais. O mais conhecido deles é a celulose. A celulose é um polissacarídeo que faz parte da parede vegetal, ou seja, está presente nas células das plantas. Tá? Tanto que nós, seres humanos, não temos a capacidade de digerir celulose, certo? Porque nós não temos a enzima chamada de celulase, importantíssimo no processo de digestão da celulose. Tá? E no reino animal temos a quitina, que é um polissacarídeo estrutural animal, que ele ajuda a formar o exoesqueleto de alguns animais, tá? Por exemplo, o caranguejo, né, que a gente quebra aquela carapaça, né, aquela estrutura externa chamada de exoesqueleto dele, aquilo ali é formado de quitina, que é um polissacarídeo estrutural de origem animal, ok? Então, esses são os açúcares. Onde é que os açúcares são importantes? Os açúcares vão ser importantes já que na nossa dieta ele tem que estar presente. A questão é que nós exageramos no consumo de açúcares. Ah, mas eu não como açúcar. Mas o açúcar não é só aquele açúcar cristal refinado. Você tem o pão, você tem as massas como macarrão. Então, tudo isso são açúcares. Tá? A própria fruta, que vai ter grande quantidade de frutose, também tudo é açúcar. Tá? E o consumo excessivo de açúcar pelo organismo faz com que
grande quantidade de glicose cai na corrente sanguínea de forma rápida, e se o organismo não estiver apto a poder transformar toda essa glicose em glicogênio de forma rápida e jogar para os músculos e para o fígado, o excesso de glicose que está presente na corrente sanguínea vai causar lesões vasculares, né? Essa glicose, em altas concentrações, ela é extremamente nociva para os vasos sanguíneos, certo? Por isso que doenças como diabetes, pacientes que não conseguem fazer a compensação glicêmica adequada e ficam convivendo com níveis elevados de açúcar no sangue, causa lesão vascular, causando problemas de circulação em membros inferiores, né? Evoluindo para possíveis necroses, né? Necessitando às vezes de amputação. Outro exemplo, atinge também os nervos, atinge o cérebro, o coração. Fica 10 vezes mais comum a possibilidade de um infarto ou de um AVC, tá? De algum evento vascular nesses pacientes diabéticos descompensados, que você não consegue chegar a um tratamento adequado, além de diversos outros sintomas que a gente sabe que a diabetes causa, tá bom? Então, o consumo de açúcar tem que ser adequado e para que evitarmos o consumo de açúcar industrializado. Opte sempre pelo açúcar natural e de baixo índice glicêmico, tá bom? E isso vai ajudar com que você tenha maior, né, vitalidade, melhores condições de vida em relação a você se sentir bem, tá bom? E o consumo de massas, pães, ou seja, de açúcares, é o responsável pelo aumento dos índices de triglicerídeo na corrente sanguínea, tá? Que na sua maioria hoje são conhecidos como os principais responsáveis pelos eventos tromboembólicos, cardiogênicos e vasculares do sistema nervoso central, ok? Então até a próxima aula. Foram os carboidratos.